Se a sua rede de lojas investe dinheiro em tráfego pago, presta atenção nisso. Talvez a próxima grande disputa sobre a atenção do cliente não aconteça no Instagram e talvez ela não aconteça nem no Google mais. Ela pode acontecer dentro do Chat GPT. Eu estou falando aqui do Chat GPT Ads. A OpenAI começou a avançar na operação dos anúncios dentro do Chat GPT. E isso pode mudar bastante a maneira com que a gente pensa na aquisição do cliente. Mas calma, antes de você sair contratando e colocando dinheiro nisso, eu quero te explicar 3 coisas. Primeiro, o que muda, por que isso pode ser tão relevante para o seu negócio e o que eu faria se eu estivesse começando agora. Vamos começar primeiro para saber qual que é a diferença. Bom, pensa comigo. Quando você anuncia lá no Instagram, você tenta encontrar uma pessoa baseada no perfil dela. Seta ali, né, a idade, os interesses, o comportamento, se a pessoa é interessada em determinado assunto ou se não é, qual que é o cargo que ela tem na empresa dela, qual que é a localização dela. No Google é um pouquinho diferente. A gente tenta aparecer quando a pessoa ela pesquisa alguma coisa. Por exemplo, eu vou citar os exemplos aqui da Performance Máxima. Consultoria comercial, treinamento de vendas, como aumentar as minhas vendas. A pessoa procura isso lá no Google e aparece um anúncio. O que acontece no Chat GPT? Imagine que a pessoa ela escolhe e escrever lá. Eu tenho 30 lojas, os meus vendedores têm resultados completamente diferentes entre si e os meus gerentes não desenvolvem um time. O que eu faço? Você percebe a diferença? A pessoa não digitou uma palavra-chave ou um como fazer alguma coisa, ela explicou o problema inteiro dela. E aí que está a grande oportunidade. O ChatGPT ele consegue entender um contexto e uma interação completa naquela conversa. Então a lógica começa a sair do simplesmente quem é essa pessoa e passa a aparecer o seu anúncio para qual é o problema que essa pessoa está tentando resolver. Para quem trabalha com venda consultiva, isso é gigantesco. O ChatGPT ele pode pegar o cliente muito antes da compra. Ele olha para o processo de compra praticamente de qualquer serviço, por mais complexo que ele seja. Primeiro, o cliente coloca lá, eu tenho um problema. Depois, por que isso está acontecendo? Ele começa a conversar com o ChatGPT daquilo. Depois as pessoas normalmente usam a inteligência artificial, né? Perguntando como é que eu resolvo isso? Depois ela chega a perguntar quem é que pode responder ou resolver isso para mim. Só depois é que vem a compra. E durante muito tempo o Google ela começou a atuar só nesse final. Quem é que pode resolver para mim? Então a pessoa pesquisava consultoria de vendas, empresa de treinamento comercial, a consultoria para varejo, daí sim aparecia a Performance Máxima, por exemplo. Agora, tem muita gente fazendo esse processo todo dentro da inteligência artificial. Ou seja, a pessoa conversa com o ChatGPT, ela diagnostica o problema dela com o ChatGPT, ela compara caminhos com a inteligência artificial, ela pede alternativa para a inteligência artificial, ela pergunta quanto que ela deveria investir e ela começa a construir todo um processo de decisão. Agora imagina você aparecendo, a sua empresa aparecendo para o cliente durante esse processo de descoberta. E essa é a parte que, para mim, torna os anúncios de IA tão interessante. Como é que vão funcionar os anúncios dentro da plataforma? A lógica vai ser muito parecida com qualquer outra plataforma. Você vai criar campanha, você vai definir um orçamento e você vai criar anúncios e também acompanhar os resultados. E existem modelos de cobranças diferentes, como o CPC, que é o custo por clique no seu anúncio, ou o CPM, que é o custo por impressão. A própria OpenAI já trabalha também com uma otimização pensando na conversão da sua venda. E existe uma mensuração através de algumas ferramentas legais, como um pixel específico e uma conversão por API. Ou seja, não vai bastar você saber apenas quem viu o seu anúncio, né? A ideia é você conseguir acompanhar. E essa é a ideia de qualquer anúncio, né? Saber quem é que clicou, quem é que entrou na página, quem é que virou lead, quem é que realizou uma compra ou uma conversão. Isso é fundamental para qualquer plataforma de anúncio. E a minha dica é, né, por que você não deveria se perguntar quanto que está custando um clique no meu anúncio? Você tem que se perguntar quanto que está custando colocar uma pessoa qualificada, um lead qualificado na frente do meu comercial. E com a OpenAI e com o ChatGPT parece que isso vai ficar muito melhor. É o erro que eu não cometeria agora. Eu não entraria agora colocando muito dinheiro lá. Primeira coisa, é uma plataforma nova, ainda estamos formando um benchmarking, um conhecimento sobre ela. Então, você ainda está entendendo o comportamento e a gente não sabe se vai ser ótimo, se não vai ser, a gente está aprendendo como é que as coisas funcionam. Eu entraria
como um laboratório de aquisição. Então, por exemplo, eu vendo consultoria B2B, eu vou separar uma verba específica para treinar o ChatGPT. Vai ser uns 3 a 5 mil reais ali nessa plataforma especificamente. É algo que me permite aprender sem comprometer a minha operação. Então, se você vai entrar lá, eu faria também uma oferta única. Testa uma coisa específica. Não tenta vender tudo ou fazer uma vitrine enorme. Lembre-se, em vez de anunciar, contrate a minha consultoria ou contrate o meu serviço, eu mesmo vou anunciar algo como do tipo, descubra como é que a sua operação comercial está perdendo dinheiro ou onde ela está perdendo dinheiro, para que eu leve as pessoas para um diagnóstico. Lá na sua empresa pode ser algo nesse sentido também. Sente a diferença que é, ao invés de mostrar um produto, mostra uma solução, responde uma pergunta específica. A pessoa que está conversando no ChatGPT, ela normalmente está buscando a solução de um problema. Então ela vê ali um diagnóstico, ela vê a oportunidade e ela clica. Você responde algumas perguntas e se fizer sentido, ela vai lá e conversa com o seu comercial. No caso de produto, a ideia vai ser mais ou menos a mesma. Você coloca ali a ideia de, olha, como saber se está na hora de trocar seu colchão, como saber se está na hora de trocar sua TV, como saber, né, se a sua TV é a ideal para o tamanho da sua sala, algo nesse sentido aqui. Tá? Coloque ali dúvidas que as pessoas colocariam no ChatGPT, que vão ajudar, inclusive, no diagnóstico lá. Então a pessoa vai clicar, ela vai ter essa dúvida respondida e ela vai se atrair até você. Agora, existe uma continuidade disso. Uma coisa ainda maior acontecendo. E talvez essa seja a parte mais importante desse vídeo. Nos últimos anos, toda a empresa aprendeu que precisava aparecer no Google. Depois, ela descobriu que precisava produzir conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube e etc. Agora existe uma nova disputa acontecendo. Quem é que vai aparecer quando o consumidor perguntar alguma coisa para a inteligência artificial? E existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira delas é organicamente, ou seja, ter conteúdo, ter autoridade, ter presença digital suficiente para que as IAs elas comecem a considerar a sua empresa. O segundo ponto é através de uma mídia paga, como está acontecendo agora. Então, eu acredito que nos próximos anos as empresas vão começar a tratar isso mais sério, ou como elas tratam hoje um SEO, um Google Ads, um Meta Ads, só que com uma nova camada, certo? Que é o AI Search e o AI Ads. Isso é muito importante. Então, se você é empresário, se você tem uma rede de lojas, não acho que você precisa sair correndo e colocar muita verba no ChatGPT Ads. Mas você também não pode ignorar isso, porque existem vantagens enormes de aprender um canal antes que todo mundo aprenda. A minha estratégia seria simples, no seu caso, entrar pequeno, escolher uma oferta específica e medir o lead qualificado, medir a quantidade de pessoas que chegam até o teu comercial, que chegam até o teu WhatsApp, medir a quantidade de conversão e principalmente medir as vendas que essa mídia vai gerar. Porque no final das contas não interessa qual plataforma que trouxe o cliente, o que interessa é ter o cliente na minha frente e quanto de dinheiro eu coloquei lá e quanto de dinheiro voltou para mim. Talvez a próxima grande fonte de clientes para a sua empresa esteja surgindo justamente agora com o GPT Ads, dentro de uma conversa de inteligência artificial. Se você quer saber mais sobre como aumentar suas vendas através de treinamento, capacitação e inteligência artificial, entre em contato com a Performance Máxima, que é isso que a gente faz, é isso assim que a gente ajuda a sua empresa. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de compartilhar com os seus amigos. Valeu!